tivesse o poder de fazer isso. E de repente ele estava lá dentro. E ele me conhecia mais do que a mim mesma, né? E eu tinha certeza que ele tinha as respostas, né, sobre mim, que eu mesma nunca consegui ter. Então aquela presença forte, Deus presente, ele estava não só dentro do sacrário, mas agora ele estava dentro de mim, ele estava na minha mente, ele estava na minha vida, e eu tinha com quem conversar, alguém que me conhecia de verdade, né? A ausência de Deus na minha vida, como me machucou muito, fez com que eu também machucasse muito outras pessoas, porque eu não conseguia me compreender, então eu me tornei uma pessoa muito instável. Então, com Jesus, o meu coração acalmou, né? Encontrou um lugar, encontrou um repouso, encontrou um alguém, uma pertença, uma presença que estava sempre ali e que nunca mais saiu, e que encheu todo esse vazio que tinha no meu coração e transbordou a ponto de ultrapassar, né? Então, depois disso, eu não queria mais sair de perto do sacrário. Eu já estava trabalhando, eu fiz odontologia, então eu ia, quando eu não estava no consultório, estava eu lá no sacrário, conversando com Jesus. E aí eu mesma comprei uma Bíblia, comprei um catecismo, eu mesma comecei a ler, que eu queria entender as verdades da fé, eu queria saber tudo sobre Deus, o que a igreja tinha para me dizer, né, podia me ensinar sobre Deus. E vi um documento de João Paulo II em que ele dizia uma frase: Deus revela o homem ao próprio homem. E eu vi quanto isso foi verdadeiro, porque à medida que eu me aproximava de Deus, que eu lia a Bíblia, lia o catecismo, eu me compreendia cada vez mais. Então aquela confusão dentro de mim foi se desfazendo. Eu tomei o bem de Deus como sendo o meu bem. E aquilo que para Deus era mal, a partir daquele momento, para mim também, eu não queria mais, era mal. Então eu me orientei totalmente por Ele, confiei na sua vontade, confiei nos seus mandamentos e me orientei, comecei a me orientar totalmente por eles. Então o bem e o mal começaram a se separar dentro de mim. E eu comecei a escolher o bem. E também, compreendendo o catecismo, eu entendi que eu misturava muito a minha natureza decaída, que eu não entendia, né, com a minha verdadeira vocação e missão. Quando vinham os desejos da natureza decaída, eu achava que tinha que ceder a eles, porque aquela era eu, né? E como é que eu ia ser uma pessoa que não era eu? Então eu tinha que ser eu, e me entregava a essas coisas. Mas com a fé me ensinou que não, né? Que nós temos uma natureza ferida pelo pecado de Adão, e que eu não tenho que ceder a isso, mas que Deus me criou, né, para uma vocação grande, para uma missão muito grande. E eu perguntei ao Senhor se Ele tinha, quando Ele me criou, uma vocação e uma missão para mim, que eu não estava conseguindo me encontrar, né? Eu não conseguia fazer as escolhas, perseverar e construir alguma coisa. Eu trabalhava, tinha o que eu queria, comprava o que eu queria, ia onde eu queria, né? E estava já triste, insatisfeita com tudo, cansada de tudo. Então eu perguntei para ele qual era então a minha verdadeira vocação e a minha missão, e que se ele tivesse alguma coisa para mim, eu gostaria que ele me mostrasse. Então a partir daí, muitas coisas começaram a acontecer, né? O pessoal da renovação carismática da minha cidade me conheceu, me ajudou muito, fiz encontros, aprendi a cada vez mais, aprendi a me confessar, né? Fui me confessando, fui me orientando toda a minha vida. E aí, com o tempo, um dia eu conversando com Jesus no sacrário, tinha uma senhorinha que limpava a igreja. Ela ia lá, limpava os bancos, passava um pouquinho e ia lá na caixinha dourada no sacrário e conversava com Jesus, né? E sussurrava uma coisa para ele. Voltava, limpava mais um pedaço da igreja, vinha de novo, sussurrava com Jesus, né? Aí eu falei assim: Senhor, que inveja dessa senhora! Como eu queria essa vida dela,
né? Eu não quero mais fazer especialização, não quero mais me dedicar. É bom, a faculdade foi muito boa, me deu uma vida muito boa, mas eu estou tão cansada, eu queria morar perto do Senhor, eu queria morar com o Senhor na igreja. Eu fiquei tantos anos longe do Senhor que eu não queria passar mais nem um dia longe do Senhor. Eu queria ter a vida dessa senhora, pobre, simples. Eu queria ganhar só o suficiente para eu comer e me vestir. E ficar a maior parte do tempo que eu pudesse com o Senhor, né? Ficar na sua presença. Eu não quero mais sair de perto do Senhor. É injusto, eu sofri demais longe do Senhor. Eu não quero mais ficar longe do Senhor. Aí, depois que eu disse isso, né, 15 dias depois, um frade passou na minha cidade, ficou sabendo da minha história e me levou para conhecer as irmãs Clarissas em Anápolis. E quando eu cheguei lá, foi amor à primeira vista, né? Então, eu deixei tudo, né? Deixei meus pais, deixei minha profissão e entrei para essa vocação maravilhosa. Hoje eu percebo que eu moro na igreja, estou sempre na presença de Jesus e tenho a vida simples, né, que é a forma de vida de Santa Clara. A vida simples e pobre, o mais simples possível, né, para que eu tenha tempo de estar com o Senhor. Então, no desejo de fazer uma ação de graças, compus uma oração que eu vou ler para vocês e que eu fiz extensivo a toda a igreja, a toda a humanidade, que resume isso que eu contei. Eu rezei assim a Jesus: Tu és o meu alfa e o meu ômega, Tu és meu primeiro e meu último, Tu és o meu começo e o meu fim. Feliz de mim que lavei minhas vestes no teu sangue. Meu Cristo esposo, eu vi em mim mesma um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra que haviam em mim, no qual eu habitava e sofria errante, com fome e com sede, desapareceram, e aquele mar de morte já não existia. Estas palavras eu as tomei emprestadas do Apocalipse de São João. Foi de junto de Deus que eu vi descer para dentro e fora de mim essa nova terra, e fui ornada como esposa para o meu divino esposo. Eu ouvi do trono de Deus uma voz que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus entre os homens. Desde então estou contigo, como tu sempre estivestes, estás e estarás comigo. Enxugastes cada lágrima dos meus olhos, e já não há mais para mim morte, nem luto, nem grito, nem dor, porque passou minha primeira condição. Tu fizeste em mim e através de mim novas todas as coisas. Tuas palavras foram fiéis e verdadeiras. Tu és o meu alfa e o meu ômega, meu começo e meu fim. Eu tinha sede e me destes gratuitamente de beber da fonte de tua água viva. Estendei essas graças que me concedestes a toda a igreja e a toda a humanidade, do início ao fim dos tempos. Eu vos peço. Então, é o que eu desejo para todos vocês, essa presença e essa felicidade que é maior do que qualquer sacrifício, maior do que qualquer enfermidade, maior do que qualquer dor, né? Essa presença amorosa de Jesus. Aconteça o que acontecer, agora eu tenho companhia para a viagem, eu não estou mais sozinha. Obrigada, Jesus.